Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última unidade da disciplina de Legislação Ambiental aplicada à gestão. A gente já teve um grande percurso e nessa unidade nós vamos trabalhar sobre direito ambiental internacional, ou seja, quais são aqueles documentos, aquelas tratativas, aqueles tratados, os acordos, os grandes eventos, as conferências ambientais relacionados à questão ambiental. E aí eu trouxe aqui um percurso para a gente ver o quanto que a gente já avançou nas nossas aulas. Então a gente estudou sobre os conceitos, a evolução e o princípio do direito ambiental, a política nacional do meio ambiente, as relações jurídicas, a responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, tudo envolvendo a questão ambiental. Estudamos sobre os crimes ambientais, poluições e os grandes problemas ambientais, meio ambiente do trabalho, que foi essa última unidade. Por fim, a gente quer saber como é que no ambiente internacional esses grandes eventos e os grandes estados, o poder se dá nessa questão de matéria ambiental. Então, de fato, o que é o direito ambiental internacional? Por que há essa discussão aqui na nossa disciplina? Primeiro, porque a gente tem que compreender que os estados, as federações, os países, eles têm a responsabilidade, sim, na matéria ambiental. E cada um produz as suas normas. Eu não sei se vocês se recordam, na nossa primeira unidade, eu falei que no Brasil a gente tem a legislação mais avançada em questão ambiental. Não é um problema filosófico de não ter legislação, e sim um problema político. Por quê? A gente precisa buscar a efetividade dessas normas. E o direito ambiental internacional ele tem um foco como o quê? Nessas regras internacionais com fins de conservação e do uso racional do meio ambiente no ordenamento jurídico. Isso daí se torna necessário para justamente prevenir os danos ambientais e também a reparação dos danos já consumados. Porque para algumas matérias ambientais, alguns danos ambientais, eles acabam sendo transfronteiriços. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, direito das águas. Você não tem como controlar a água, né, como um todo. Você não tem como delimitar, porque ela deságua, ela caminha, pega água doce. Imagina, esse rio que corta a sua cidade, ele não para só ali. Ele vai continuando até ser lançado lá no mar, ser lançado em outras bacias e assim ter essa grande confluência desse grande ecossistema. Então, cada país, cada estado é responsável aí pela gestão dessas águas, né? Então, por isso que é um ambiente internacional. E aí eu trouxe até uma divisão, se você ler no seu e-book, eu trago isso também, essa discussão sobre o que é o direito internacional público e o que é o direito internacional privado. Eu vou trazer direito primeiro aqui o contexto do direito internacional privado, que é algo que a gente não vai se deter muito, mas que você já vai saber. Ele tem como objetivo solucionar conflitos de lei no tempo e no espaço de relações de natureza privada a partir de elementos de conexão internacional. Ou seja, por exemplo, eu tenho a minha empresa aqui brasileira, eu quero comercializar motocicletas, mas eu vou comercializar motocicletas lá na Alemanha. Então aí é um outro país, é uma outra legislação. Que contrato, que regra eu vou utilizar? Regras brasileiras, regras alemãs? O contrato vai ser em que linguagem? Na língua brasileira, na língua portuguesa, na língua alemã? Em que moeda vai ser paga? Quem vai ser responsável? Então tudo isso daí a gente chama de elementos de conexão, ou seja, duas grandes empresas, relações privadas, mas relacionando-se, fazendo relações de consumo aí num outro país diferente. Isso é o direito internacional privado. A gente tem aqui no Brasil a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as normas gerais de direito civil, que elas vão regular justamente aí nesse contexto e vão nos ajudar a solucionar esses conflitos de tempo e de espaço na relação de normas jurídicas. Mas o nosso foco aqui, como é a matéria ambiental, a gente vai no direito internacional público, que é o quê? São as relações entre membros da sociedade internacional, ou seja, principalmente os estados e organizações internacionais. Essa comunidade internacional
como é que essa comunidade, como é que essa sociedade internacional tem como objetivo de quê? De promover a convivência pacífica, a cooperação internacional e a resolução de problemas comuns da humanidade. Então, os grandes temas que a gente traz aqui, que a gente evoca, não só somente as questões ambientais, os desafios climáticos, as queimadas, a poluição, o direito das águas, mas também a gente traz aqui a discussão no sentido de provocar a questão dos direitos humanos, os imigrantes, pessoas refugiadas, pessoas que são refugiadas através de um desastre, por meio de um desastre ambiental. Né? Elas precisam sair do seu país porque seu país foi devastado. Então, isso é a grande preocupação do direito internacional público. Como que esses países, como que esses estados, esses membros dessa sociedade internacional vão se comunicar aí nesse cenário como um todo. Então, eu trouxe aqui alguns princípios do direito internacional ambiental para que a gente possa ter essa análise, ok? E nessa análise a gente também vai lembrar alguns desses princípios que ele já tem ali vistos na unidade 1 da nossa disciplina, do nosso e-book. Então, assim, o princípio da cooperação internacional para a proteção do meio ambiente. Os países têm responsabilidade ambiental comum, mas diferenciada de acordo com seu desenvolvimento e sua capacidade. Ou seja, é o princípio da igualdade, mas tratando os diferentes dentro da sua condição. Ou seja, se aquele país ali tem determinada capacidade econômica para aquela determinada população, é naquele eixo de responsabilidade que, de fato, ele vai atender. Então, nesse princípio vai se incluir o dever de promover a conclusão de tratados e outros instrumentos internacionais, ou seja, colocar em prática aquilo que ele assinou nas grandes convenções, nas conferências ambientais, promover, traçar dados, conceder dados relevantes aí nessa matéria ambiental, desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas, as cooperações técnicas, fornecer assistência técnica e financeira aos países necessitados se ali dispor de condições financeiras, por exemplo, doação de cestas básicas, doações de ajudas humanitárias, receber equipes para ajudar no seu país ou enviar equipes para o país, estabelecer programas de vigilância e avaliação ambiental, notificar e prestar assistência aos outros estados em situações de emergência. Então, tudo isso é o que a gente chama desse princípio de cooperação internacional entre os estados nessa sociedade aí ambiental como um todo. Um outro princípio que eu trago é o princípio da prevenção do dano ambiental transfronteiriço. Lembra o exemplo que eu trouxe aqui inicialmente, que vocês inclusive vão ter um texto para ler sobre a questão do direito das águas, da água doce, um bem que é finito, um recurso natural finito, que está em escassez, mas que todo mundo é responsável. Então, nesse princípio se constitui uma obrigação juridicamente exigível, suscetível de gerar responsabilidade em caso de violação. Por quê? Se eu tenho uma poluição hídrica, eu tenho que me atentar. Por que houve essa poluição? Se está tendo aí um furto ambiental desse bem, para onde é que está indo essa água? Tudo isso eu preciso aí devidamente investigar. Ele é um problema complexo que desafia conceitos tradicionais de soberania estatal e requer uma abordagem multidisciplinar para sua compreensão. Por quê? Não é tão somente jurídico, mas também eu preciso compreender os costumes daquele povo, a relação da população com a água. A gente tem uma relação muito forte aqui com a água, Nós somos uma população ribeirinha, uma população que tem a sua condição, a sua relação com o meio ambiente natural muito forte. Então, não é só conceitos jurídicos, mas também sociológicos, antropológicos, geográficos, que vão poder me dar condições de compreender como aquela sociedade interage com a água e essa relação tão forte aí com esse bem ambiental. Um outro princípio que eu trago aqui é o princípio da responsabilidade e reparação dos danos ambientais, aquilo que nós estudamos na nossa terceira unidade do curso. Ela encontra-se largamente difundida na prática do direito ambiental, tendo em vista de quando há discordâncias relativas à natureza e o alcance dessa responsabilidade. Ou seja, nós temos aqui de que quando um país for responsabilizado, que ele possa ali de fato reparar aquele dano in natura. E nós temos um grande evento internacional, que é a Declaração de Estocolmo, lá no seu princípio 22, que ele vai me dizer da seguinte forma: os estados devem cooperar para continuar o desenvolvimento do direito internacional
no que se refere à responsabilidade e à indenização às vítimas da poluição de outros danos ambientais que as atividades realizadas dentro da jurisdição ou sob o controle de tais estados causem zonas de situação fora da sua jurisdição. Aqui é um princípio que a gente vai envolver tanto cooperação internacional, ou seja, de eu ajudar, porque ele transforma, ele vai além, ele transborda, mas que todos devem cooperar para manter esse ambiente natura e as reparações que devem ocorrer como um todo. Um outro princípio que eu trago e que a gente tem, inclusive, legislação aplicada aqui, tanto na Política Nacional do Meio Ambiente como na própria Constituição Federal, é o princípio da avaliação do impacto ambiental. Ou seja, se eu quero fazer um grande empreendimento, eu tenho que dizer, ei, para você se instalar aqui no Brasil, você pode, ótimo, mas tem que seguir as nossas normas. E nós temos na Constituição Federal e uma política também nacional que determina nos seus instrumentos que deve ter licenciamento, estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. É isso que é o princípio da avaliação do impacto ambiental. Grandes empreendimentos que podem ter potencialmente atividades poluidoras, elas devem sim estar alinhadas, à questão da preservação, da conservação da natureza, mas aliada a um grande relatório aí de impacto ambiental. Outro princípio que eu trago para vocês é o princípio da precaução, que a gente já estudou também na nossa primeira unidade, que é aquele de que quando falta a certeza científica, eu não tenho clareza se isso pode causar ou não uma degradação ambiental, eu sempre vou avaliar no contexto da questão pró-ambiente, ou seja, eu sempre vou pensar que essa atividade ela tem que estar na perspectiva do pró-ambiente. E nós temos um grande evento que ocorreu, que foi a Declaração do Rio, a Rio 92, e aí nisso nós temos um princípio de número 15, que ele vai me dizer assim, com a finalidade de proteger o meio ambiente, os estados deverão aplicar amplamente o critério da precaução. Lembra que na dúvida eu vou aplicar ali o princípio pró-ambiente, ou seja, conforme sua capacidade. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental. Não tenho clareza científica, não tenho certeza que aquela atividade pode ser potencialmente poluidora, vou atuar pró-ambiente, vou proteger o ambiente e não vou autorizar aquela atividade. Porque ela pode ocasionar danos irreversíveis e isso aí vale como um princípio ambiental para todos os estados, para a grande sociedade internacional. Outro princípio que a gente traz aqui é aquele já conhecido do poluidor pagador. Se eu estou poluindo, eu tenho que pagar. Eu tenho que custear, gente, os custos ambientais, Porque seria injusto eu querer empreender, desenvolver uma atividade que tem, sim, de fato, potencialmente poluidora e só lucrar. Negativo, Você que é empresário, quer investir, está num outro país, saiba que aí tem o princípio do poluidor pagador. E a busca por essa internacionalização dos custos, e aqui a gente fala de custos ambientais, ou seja, fazer com que o poluidor arque com todos os custos de sua atividade e não os transfira à sociedade sob forma de poluição atmosférica, hídrica, térmica, os aumentos das temperaturas, pois o poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia, inclusive a saúde ambiental que a gente já discutiu e que você já estudou em outras disciplinas. Então é para justamente, quer empreender? Pode, mas saiba que se você poluir, você vai ter que pagar aí por esses custos ambientais. Queridos, aqui nesse vídeo eu trouxe o foco nas questões dos princípios do direito ambiental, ok? Nesse vídeo aqui a gente destaca muito bem aí sobre os princípios, sobre aquilo que pode ser tratado, de como é que a gente pode incorporar isso na sociedade internacional aí como um todo. No seu e-book você vai ter uma leitura aí muito prazerosa, trazendo os princípios, trazendo sobre as fontes do direito internacional
inclusive exemplos práticos. Também eu vou disponibilizar uma entrevista sobre refugiados ambientais que vão realmente te proporcionar aí uma ampla análise desses conteúdos nessa última unidade. Eu quero agradecer aí esse semestre por toda a participação de vocês, respondendo às atividades nessa interação. Foi uma grande honra participar com vocês dessa disciplina, caminhar e contribuir no processo formativo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, prof_Anderson Vital no Instagram, ou no meu e-mail andersonvital@ufam.edu.br. Eu vou ter o maior prazer de responder. Continuem participando, engajados aí na formação de vocês, que são futuros gestores ambientais e muito em breve concluindo o curso. Muito obrigado e desejo sucesso na formação de vocês.